Olá, tudo bem, queridos? Como é que vocês estão? Bom, como a gente está se aproximando cada vez mais da prova do Enem, e é iminente isso, acho que todo mundo está um pouco aflito, um pouco nervoso com a proximidade e tal, eu vou fazer agora uma revisão de 4 eixos que são alicerces, digamos assim, são eixos básicos, são os pilares das questões de química no Enem. Então, eu fiz um estudo, até disponibilizei no grupo, sobre quais foram as questões mais cobradas, análise de médias e tal, das provas, o que é a TRI, que é a teoria de resposta ao item. E, bom, como muita gente já falou sobre, é uma narrativa bastante comum, eu não vou aqui fomentar o mais do mesmo, não é? Acho que todo mundo está cansado de saber que a TRI é um sistema de acertos que privilegia um padrão, não é? Ou seja, é interessante para o aluno ter proficiência de discriminar o que é uma questão fácil, média, difícil, e nessa análise a TRI acaba valorizando, dando mais ponto para quem acerta as fáceis e eventualmente acerta uma ou outra difícil, em detrimento daquele aluno que acerta somente as difíceis e acaba errando as fáceis, o que corrobora uma ideia de chute, né? Então o ideal é sempre discriminar quais são as questões fáceis e acertá-las. E, portanto, eu fiz aqui uma análise bastante apurada de quais são os eixos que a gente tem, que são alicerces do Enem. Aqui você pode ver que a gente tem ali, ó, físico-química, né? Deixa eu colocar aqui para ti. Ó, físico-química é o que mais cai no Enem, né? De fato, não, isso é incontestável. Só que junto com a físico-química, eu digo que mais cai, mas como é que tu pode dizer que mais cai se tem 25%? É que grandes conceitos da físico-química acabam aparecendo em outras áreas, como geral, como química orgânica até. Entretanto, a físico-química tem uma parcela sozinha, específica, bastante significativa e substancial. Química geral também é muito importante, como vocês podem ver, e a química orgânica, que são os 3 grandes eixos da prova do Enem em Química. Essa é uma análise feita de 2009 até 2017 das questões do Enem. Então, o que eu quero trazer para ti? Eu vou fazer 4 revisões, 4 grandes revisões. Uma revisão sobre Química Geral, que é essa revisão que começa hoje, uma revisão sobre Físico-Química, né, que é a nossa próxima revisão, e depois uma revisão de Orgânica, encerrando com uma revisãozinha de Atomística, não é? Na verdade, eu vou até inverter. Eu vou deixar a orgânica como estamos vendo agora, minto, como sendo a última revisão, e a gente vai ver a atomística na sequência, porque ela tem uma relação mais direta com a química geral, e posteriormente veremos então a físico-química, ok? Então, hoje, para ser mais objetivo, eu vou começar com uma revisãozinha de química geral. Pode ver que é em números de questões a mais abrangente, não é? Que mais cai de forma individual, mesmo que, repito, alguns conceitos da físico-química apareçam dentro do de geral, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui o que cai em química geral. Ó, tá aí. Funções inorgânicas e separações de misturas é o que tu mais encontra dentro de química geral, obviamente. Então hoje a gente vai fazer uma análise aqui de separação de misturas, ok? E depois eu vou fazer uma análise para ti de funções inorgânicas e cálculo estequiométrico, que também está dentro dessa parte de química geral, ok? Então vamos começar aqui com calma, vamos começar devagarinho. Vamos fazer aqui uma primeira análise sobre separação de misturas. Vocês podem ver que 21% das questões de química geral tangem esse assunto. E o que eu preciso saber sobre separação de misturas para o Enem? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui então. Bom, são coisas bem básicas, bem simples, que a gente deve cuidar. Vou trazer aqui para ti esse material, nosso material do livro 1, que está bem organizadinho em relação a isso. Ó, vou dar uma olhada aqui, ó, no início da matéria, tá ali, prontinho, beleza. O que eu preciso lembrar, não posso esquecer em hipótese alguma. Primeiro, conceito de substância pura, que é uma coisa essencial, primordial para qualquer análise que venha a ser feita. O que é uma substância pura? Substância pura, em poucas palavras, o que é? É um sólido, é um líquido ou é um gás formado pelas mesmas partículas. As partículas são todas iguais. Guardem essa definição, pessoal. Tem muita definição equivocada de substância pura. É uma substância pura, tem ponto de ebulição constante, substância pura tem densidade própria. Claro, mas essas são implicações de uma substância pura, não uma definição de uma substância pura. O que é uma substância pura? Substância pura é uma porção de matéria, ou seja, um sólido, um líquido ou um gás formado somente por um único tipo de partícula
Tudo bem? Isso é uma substância pura. Quando essa partícula da substância pura é constituída por um único elemento, a gente chama de substância pura simples. Quando ela é constituída por mais de um elemento, a gente chama de substância pura composta. Por exemplo, o nitrogênio do ar atmosférico, ele é feito somente por moléculas de N2. Então são duas bolinhas assim, ó, vou fazer aqui para ti, ó, duas bolinhas, vamos supor, de N e N, assim, ó, N com N, tá vendo? Agora, no caso da água, a água não é assim. A água, que é H2O, ela é feita com uma bolinha de oxigênio e duas bolinhas de hidrogênio, ou seja, ela é uma substância composta. Entretanto, o líquido chamado água, ele é formado somente por essa partícula, que é essa partícula de 3 átomos, formada por uma bolinha vermelha e duas bolinhas azuis, como você pode ver. Então, isso aqui é uma substância pura, isso aqui é partícula constituinte de uma substância pura também. Entretanto, essa é constituinte de uma substância pura simples, essa de uma substância pura composta. Como todas as partículas são iguais, a gente vai ter mudanças de fase sempre características. Ou seja a transformação de líquido para vapor ou gás, que a gente chama de vaporização, seja a passagem de vapor ou gás para líquido, que a gente chama de condensação, seja a passagem de sólido para líquido, que a gente chama de fusão, ou bem como a passagem de líquido para sólido, que chamamos de solidificação. Há de se lembrar também que a passagem direta do sólido para o gás ou do gás para o sólido é chamada de sublimação, ok? Todas essas trocas por uma substância pura sempre serão fixas, porque como as partículas são todas iguais nessa substância, a gente sempre vai ter a mesma quantia de energia para separá-las ou uni-las. Tudo bem? Então, é interessante salientar aqui, pessoal, que na transformação que vai do sentido do sólido para o gás, a gente vai ter absorção energética, é um processo endotérmico. E na transformação que vai do gás para o sólido, a gente vai ter liberação de energia, pois é uma transformação exotérmica. Nunca esqueçam que se ferve água no fogão e se faz gelo no freezer, porque no fogão as coisas ganham calor e no freezer as coisas perdem calor. Tudo bem? Não esqueçam disso, isso é bem importante. Como eu acabei de te dizer, como nas substâncias puras, que são sólidos, líquidos ou gases formados pela o mesmo tipo de partícula, as partículas são todas iguais, então a energia que se demanda para separá-las ou para uni-las tem que ser sempre a mesma. Isso vai gerar mudanças de estado físico sempre fixas. Por exemplo, vamos supor que estejamos aqui falando da água, isso é uma coisa fundamental, o Enem adora salientar isso, ok, pessoal? Ó, abaixo de 0 ela é sólida, acima de 0 ela é líquida, e acima de 100 ela é gasosa. Ela é em 0 sólida e líquida, aqui ela está se transformando, né, passando de sólido para líquido, e aqui em 100 ela é líquida e gás. Algumas coisas que são muito importantes na nossa narrativa, ok? O que significa ponto de fusão? É a temperatura na qual a substância troca de sólido para líquido. Não é, pessoal. O gelo começa a derreter antes de 0. Entretanto, o que acontece na temperatura de 0? 0 é a temperatura máxima quando estamos aquecendo um sólido, por exemplo, água no caso, na qual a água pode chegar no estado sólido. O máximo que a água atinge no estado sólido é 0. Você não vai ter a uma atmosfera, um cubo de gelo, a 1, 2, 3 graus. Isso não pode existir, não tem como. O máximo que um cubinho de gelo chega no na pressão de uma atmosfera é na temperatura de 0. Então vamos corrigir o ponto de fusão? O que é o ponto de fusão? É a temperatura máxima que um sólido chega ou atinge, né? No caso a água, temperatura máxima que a água sólida atinge quando está sendo aquecida. E a gente pode também agora pensar no sentido oposto, se eu estiver resfriando a água. O que significa o ponto de fusão, ou no caso, se eu estiver resfriando, de solidificação? É a temperatura mínima que o líquido água atinge na pressão de uma atmosfera. Qual a temperatura mínima que a água líquida chega? Sei lá,
A água líquida pura a 1 atmosfera chega, no mínimo, a 0 graus Celsius. Ah, mas não chega a -1? Não, aí já é sólido. Entende? Então isso é muito importante. Vamos fazer essa mesma análise agora aqui para o estado de gás. Vamos lá? O que é o estado o ponto de ebulição? É a temperatura máxima que o líquido água atinge, né, a 1 atmosfera. Qual a temperatura máxima que o líquido água atinge? Ah, 101, 102, 103. Não, é 100. Isso é o ponto de ebulição da água. Tá, e se ela estiver sendo condensada, ou seja, ela estiver gasosa e está perdendo calor? Se ela estiver gasosa e perde calor, ela vai tender a passar para o estado líquido. Tá, e o que significa o ponto de condensação nesse caso? O ponto de condensação é a temperatura mínima que o gás água atinge, né? Digamos assim, pode chegar ou atingir. Não é o mínimo que eu consigo. Qual é a temperatura mínima que eu consigo o gás água? O vapor de água, no caso, para ser mais coerente. 100 graus Celsius, ok? Então isso é bastante importante, pessoal. Cuidem bastante. Até no caso do gás, tem um pouco de incoerência na minha narrativa. Porque a gente já consegue vapor a temperaturas abaixo de 100, né? Então o correto seria, o que é o ponto de ebulição? É a temperatura máxima que o líquido atinge. O que é o ponto de congelamento? É a temperatura máxima que o sólido atinge, ok? Então cuidem bastante isso, cai bastante no Enem, eles adoram essas pegadinhas bastante simples. E aqui quando a gente mistura pressão, o que acontece? Pressão e temperatura. Queridos, quando a gente analisa pressão e temperatura, a gente varia duas propriedades, duas grandezas, que são bem relevantes nas trocas de estado físico. Por exemplo, quando a gente tem 1 atmosfera, a água vai ferver a 100 e vai congelar a 0. Mas quando temos pressões diferentes de 1 atmosfera, acima ou abaixo, isso muda. Então, para te ajudar, ó, quanto maior for a pressão, maior vai ser a temperatura de ebulição. A de congelamento não varia muito, então você não precisa analisar isso. Entretanto, a de ebulição tem que analisar. Vamos fazer uma análise rápida do porquê que isso acontece, porque foi algo muito perguntado durante as aulas e eu percebi que não ficou muito claro para muita gente. Ó, por que a água ferve a 100 a 1 atmosfera? Existe uma barreira natural chamada pressão atmosférica, tudo bem? Ó, aqui é a água e os vapores de água. Deixa eu fazer aqui para ti direitinho. Estes são os vapores de água, vou desenhar aqui de vermelho, tá? Essa é a água, ó, evaporando. Vamos supor que a uma temperatura de 25 graus Celsius. Por que essa água, se ela está evaporando, por que ela simplesmente não passa para o estado direto de vapor? Ela não sai do líquido e vai direto para o vapor, ok? Porque sobre ela existe uma barreira invisível chamada pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica barra a pressão de vapor da água. Tá, e quando é que a água ferve? A água ferve quando a pressão de vapor dela é igual à pressão atmosférica. Tá, e qual é a temperatura necessária para que isso aconteça? 100 graus Celsius, no caso da água. A 100 graus Celsius, a pressão de vapor da água é tão grande que se iguala à pressão atmosférica feita sobre ela, que cria essa barreira imaginária, que é como se fosse uma tampa que segura o líquido ali. Então, em pouquíssimas palavras, pessoal, um líquido só ferve quando a pressão dos seus vapores se iguala à pressão atmosférica, ok? Isso é muito importante para o Enem, tanto para física quanto para química. Se não entendeu, pausa o vídeo, volta e repete a explicação, porque é muito importante. Isso mostra para a gente direitinho como variam os estados físicos frente à pressão. Por exemplo, vamos supor que aqui nós tenhamos uma pressão, deixa eu mostrar aqui para ti, ó, de 1 atmosfera. Vamos supor que aqui seja 1 atmosfera, então vou escrever para ti, ó, 1 atmosfera. A 1 atmosfera, a água congela a 0, vamos supor que aqui seja 0, esquece isso aqui, vamos supor que estejamos falando de água, e ela ferve a 100, tá vendo? Aqui é 100. Agora, esse gráfico que é chamado de diagrama de fases, ele vai mostrar como isso muda ao longo da pressão. Por exemplo, se eu aumentar a pressão, vamos aumentar a pressão, vamos para cá. Ó, se eu aumentar a pressão, nitidamente a gente percebe que ó, o ponto de congelamento vai mudar e o ponto de ebulição vai mudar também. Viu só?
Agora, se eu diminuir a pressão, deixa eu mudar a cor aqui para ti, ó, vou botar de vermelho. Se eu diminuir a pressão, ó, vou diminuir para cá a pressão, tá? Olha só, o ponto de congelamento vai cair e o ponto de ebulição cai também. Viu só? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que a pressão ela influencia muito nas propriedades físicas das substâncias. E em poucas palavras, para ser bem objetivo, quanto maior for a pressão a qual o líquido está submetido, ou sólido, gás que seja, maior vai ser o seu ponto de ebulição, a sua temperatura de ebulição. Só para a gente encerrar essa revisãozinha, o gráfico, o diagrama de fases, ó, ele tem 3 áreas. Aqui nessa área é sólido, nessa área é o líquido e nessa área é o gás. Então qualquer ponto nessa área aqui vai indicar matéria sólida, qualquer ponto nessa área vai indicar matéria líquida e qualquer ponto nessa área vai indicar matéria gasosa, ok? Não esqueçam que essas curvas indicam as temperaturas nas quais uma substância troca de fase. Então, se tu tiver um ponto nessa curva, um ponto qualquer, vai mostrar a transição do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Depende se há ganho ou perda de calor, se está sendo aquecido ou resfriado. Qualquer pontinho nessa curva azul aqui vai indicar uma mudança do líquido para o gás ou do gás para o líquido. Depende, repito, se está sendo aquecido ou se está sendo resfriado. E não esqueçam, por favor, que nesse ponto onde as 3 curvas se encostam, nós temos o ponto triplo. E o ponto triplo é o ponto no qual as 3 fases de uma substância se encontram, ok? Ah, mas e essa parte aqui do gráfico, o que isso significa? Bom, essa parte do gráfico mostra o ponto de sublimação, que é a temperatura na qual a substância passa ou de sólido direto para gás, ou de gás, enfim, direto para sólido. Tudo bem? Então tá aí os pontinhos direitinho, como vocês podem ver. Caso não tenha entendido a explicação, por favor retoma aí o vídeo, pausa, volta, principalmente na questão aqui da mudança de fase, da temperatura de ebulição, que é muito perguntada, ou então dá uma olhadinha nessa aula, que é a aula 1, basicamente, do nosso livro, tá lá no começo no YouTube das nossas aulinhas gravadas, ok? Então, voltando para cá, vamos dar uma olhadinha agora em algo que é essencial, pessoal, que é a questão das trocas, da separação de misturas e afins. Como é que a gente separa misturas? Isso é uma coisa muito importante. O Enem adora separação de misturas, que é algo bastante, digamos assim, cobrado na prova. Lembrando que eu estou aqui só retomando alguns pontos que são essenciais para as questões do Enem. Na separação de misturas, quais as que a gente tem que saber? Tem várias, né? É interessante a gente começar essa análise dividindo em misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Eu vou começar analisando as separações de misturas heterogêneas, que são aquelas misturas que possuem mais de uma fase, ok? Então vamos lá. Primeira separação que o Enem adora: imantização, imantação ou separação magnética. Existem palavras-chave para isso, e essas palavras-chave são, sem dúvida, magnetismo, magnetização, ímã, qualquer coisa que seja referente a isso. A separação magnética, ela separa metais que são chamados de ferromagnéticos, ou seja, que são atraídos por ímãs, de metais ou outras substâncias que não o são, ok? Então, essa é a separação desses metais. É feita por imantização ou separação magnética. Outro processo é aqui a decantação, essencial também, tem que saber. Vou mostrar aqui para ti a decantação, que tem 2 tipos. A decantação ela pode servir tanto para sólidos e líquidos quanto para 2 líquidos, isso é bem importante. Vamos pensar no sólido e líquido. Funciona assim: tu vais ter, ó, sólido e líquido, tipo terra e água, como você pode ver aqui. Depois de um certo tempo, a terra vai descer. Por quê? Ora, porque a terra é mais densa e por ser mais densa, ela acaba indo para o fundo do recipiente. E a água líquida fica aqui em cima, como tu pode ver, né? Por ser menos densa. E aí com o tempo ela fica clarificada, dessa maneira a gente consegue separar os 2 componentes por decantação. Existe também a técnica de decantação para líquidos, por exemplo, óleo e água, né? Olha só como é que tu vai ter. Se tu jogar óleo e água, eles vão ficar desse jeito. O óleo menos denso vai ficar em cima e a água mais densa vai ficar embaixo. Você abre a torneirinha do decantador, toda a água cai e o óleo vai ficar em cima, separando assim o óleo e a água
com bastante facilidade, ok? Bom, dissolução fracionada é uma outra técnica essencial. Vamos supor que você tem ali uma mistura de sal e areia, ou granito, ou cascalho, brita, que seja. Vamos supor que seja sal e areia. Quando tu coloca água, a água tem a capacidade de dissolver todo o sal, mas não a areia, né? Então a areia vai ficar no fundo e o sal vai para, literalmente, ó, vou aumentar aqui para ti, ele vai para dentro da água. E aí quando você verte aqui, ó, o recipiente, tá vendo? Ó, sai todo o sal junto com a água aqui dentro e a areia fica retida lá no fundo, bem compactada. E aí você consegue separar o sal da areia. Isso é uma técnica chamada de dissolução fracionada. Filtração, muito fácil, muito simples, é uma técnica que requer um filtro e separa os componentes por diferença de solubilidade. Quem não é solúvel no líquido vai ficar no fundo do recipiente, por exemplo, e acaba sendo separado justamente de quem é solúvel no líquido. Por exemplo, vamos supor aqui que a gente tem um precipitado vermelhinho e aqui dentro a gente tem a água com algumas outras coisas. Tudo que está dentro da água vai passar aqui pelo filtro, perdão, vai ser separado aqui facilmente e aí você vai ter, ó, tá vendo? Ó, todo o vermelho vai ficar separadinho, tá? E ó, como tu pode ver, aqui embaixo vai ficando só o resíduo líquido, só a parte líquida junto com quaisquer substâncias que estejam dissolvidas na água. E aí você vai ficar só com o sólido aqui em cima, bem separadinho no processo de filtração. A filtração requer basicamente, queridos, a utilização de um filtro. Aqui em cima tu pode ver, ó, sobrou só o resíduo vermelhinho e aí todo o líquido junto com, enfim, quaisquer substâncias que tenham, existam dentro da água, vão passar pelo filtro. Isso pode ser, por exemplo, exemplificado com o café. Se fosse café, ó, todo o café passaria aqui pelo filtro e a borra do café, que é aquela parte sólida e insolúvel, vai ficar retida aqui no filtro de papel melita, ok? Filtração é essencial, tem que saber. Uma técnica que caiu agora no Enem 2018, 2017, minto, que é a centrifugação. A centrifugação é uma forma de acelerar a decantação. Com a aceleração centrípeta, a gente provoca ali ou na verdade centrífuga, né? Mesmo que os físicos digam que isso não existe e tal, mas com essa aceleração aqui para fora, ó, quando você começa a girar, ocorre uma força nesse sentido aqui nos tubinhos de ensaio, compactando toda a matéria mais densa no fundo do recipiente. E aí você consegue separar, por exemplo, a matéria mais densa da matéria menos densa. E o fator de uma centrifugação é a densidade. E a centrifugação utiliza uma centrífuga. Importantíssima técnica da centrifugação. Agora, eu acho que nenhuma dessas é tão importante quanto a coagulação, floculação e flotação. Essas técnicas caem anualmente no Enem, são associadas a muitas pesquisas recentes para tratamento de efluentes que são jogados na água e assim por diante. Como funciona? A gente joga aqui uma substância, normalmente é sulfato de alumínio, tá? Vou colocar aqui para ti, ó. Sulfato de alumínio, essa é a substância, ok? O sulfato, ele libera vários íons na água, como você pode ver aqui. Estes íons, que são cargas, acabam grudando nas partículas que estão suspensas na água e criando pequenos coágulos. Estes coágulos, como você pode ver, se juntam e formam grandes flocos de sujeira que ficam desse jeito nojento aqui em cima boiando. E esse ato de boiar a gente chama de flotar. Então, com muita calma, a etapa correta, a sequência de etapas é essa. Ó. Primeiro, coagulação, depois forma floco e por último, boia ou flota. Essa é a técnica da coagulação, floculação, flotação. Essa técnica cai, pessoal, anualmente no Enem, não dá para esquecer de jeito nenhum. Bom, e para fechar, a técnica de misturas homogêneas que, sinceramente, é a mais importante, mais cobrada, que é a destilação. A destilação tu usa para separar, enfim, água e sal, por exemplo, ou água e álcool. As diferenças se concentram na presença ou não da coluna de fracionamento, como tu pode ver. Se você tiver, por exemplo, água e sal, como aqui, não vai ter problema, porque com aquecimento somente a água evapora, passa pelo condensador e, portanto, é obtida, olha ali, não é piada ruim, destilado.
tudo que vem para cá no becker é chamado de destilado. Tudo que fica aqui no balão é chamado de resíduo. Então, se você, por exemplo, esquentar aqui uma mistura de água e sal, a água passa toda para cá, tudo bem? E o sal fica aqui no resíduo. A água fica como destilado e o sal fica no resíduo. Entretanto, se você tiver substâncias que são líquidas, quando tu esquenta, todo mundo evapora. Por exemplo, se tiver água e álcool aqui, água e álcool, tanto a água quanto o álcool vão acabar evaporando. E se tanto a água quanto o álcool vão evaporar, os dois vapores vão subir e vão ser obtidos aqui, no destilado. Portanto, não há mudança ou separação entre os dois, não é? Para que isso ocorra, os químicos inventaram uma coisa chamada coluna de fracionamento, que é essa torre aqui, como tu pode ver, ó, cheio de obstáculos que dificultam a passagem dos vapores, e somente o vapor mais volátil consegue vencer a barreira e ser obtido destilado, que é onde os destilados são obtidos, destilado aqui. Tudo que sobra aqui embaixo é chamado de resíduo, tudo que evapora e vem para cá é chamado de destilado, ok? Então, queridos, essa é a revisão de técnicas e, enfim, substância pura e mudanças de estado físico. E agora eu vou fazer com vocês as questões do Enem cobradas neste ano. Uma outra coisa importante antes de fazer é só uma retomada no alinhamento de técnicas no processo de tratamento de água, que é algo que cai muito. Então eu acho que essa foto aqui ela é maravilhosa, ela representa muito bem o que é o tratamento de água, ok? E como isso pode ser cobrado no Enem. A primeira coisa que acontece é a água é bombeada diretamente dos rios para ser tratada, enfim, das represas, e aí ela vem sendo literalmente, inicialmente já tratada com sulfato de alumínio, para que haja floculação e depois a flotação. Né? Primeiro formam-se os flocos vão subindo e aí eles são separados por, enfim, é uma separação mecânica, porque fica aquela espuma nojenta que eu acabei de mostrar para vocês ali na fotinha anterior, e todo o resto acaba indo para o fundo do recipiente. Esse resto que vai indo para o fundo, vai decantando aqui no fundo, normalmente é o barro, a terra pesada, né? E aí vai separando, a água vai ficando clarificada. Entretanto, ainda existem muitas coisas nessa água que são perigosas e também não conseguem, não são decantadas, digamos assim, sedimentadas. Como, por exemplo, gotas de óleo, partículas de sujeira que não flocularam. Então, para qualquer coisa que passe pela decantação e pela floculação, existe uma técnica final, que se chama filtração. É feito um filtro com principalmente carvão ativado, que é carvão mineral, e tudo, absolutamente tudo, o que ainda resistiu à floculação e decantação vai ficar retido nesse filtro. Duas coisas que são importantes. Para matar os micro-organismos, cloro. Para evitar cárias, flúor. E como o cloro ele acidifica a água, há a necessidade de utilização de cal ou de calcário, que são básicos, que vão alcalinizar a água e evitar que ela seja corrosiva, pensemos assim, ok? Bom, feito isso, estamos prontos, vamos começar fazendo algumas questões aqui do Enem para vocês verem. Ó, primeira questão. Belém é cercada por 39 ilhas e suas populações convivem com ameaças de doenças. O motivo, apontado por especialistas, é a poluição da água do rio. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre por consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à água de boa qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir do rio. O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os problemas de saúde causados por micro-organismos, Então, prontinho, falou em micro-organismo, não tem outra alternativa a não ser o cloro. O cloro é sempre a alternativa para matar bactérias, para matar, enfim, fungos, protozoários, quaisquer micro-organismos que podem ser patogênicos, ok? Lembrando que aqui no Rio Grande do Sul a gente passou por uma crise bem séria em Santa Maria de toxoplasmose e ela é proveniente de protozoários e, obviamente, contaminou, estava presente, estava contaminando as águas na região. Então podia ser transmitido inclusive pelas águas. Isso é algo muito sério. Portanto, lembrem disso para a prova do Enem. Outra questão aqui que vai para a revisão é uma questão bem interessante do Enem de 2012 que diz o seguinte:
Tubo de PVC e material organoclorado são normalmente utilizados com encanamentos de construção civil. Ao final da sua vida útil, uma das formas de descarte desses tubos pode ser a incineração. Nesse processo, libera-se HCl. Algumas dicas, pessoal. Sempre vocês vão encontrar algumas palavras-chave que são essenciais para matar a questão, para acertá-la. Por exemplo, ácido, tu neutraliza com base. Por exemplo, se o HCl é um ácido muito forte, o que tu procura ali? Tu procura uma base. Então é só procurar uma alternativa que tenha algo básico. Por exemplo, o que é água dura? Nem vou precisar ler o restante da questão. Água dura é uma água rica em cálcio e magnésio. Não é. O que é água salobra? Água salobra é água, né, com sal. O que é água destilada? É água pura. É comercial, nome comercial da água pura. E a desmineralizada é água com baixa taxa de mineral. Poucos minerais. Baixa taxa, né, de minerais, ok? Então só sobra água de cal, que é o nome comercial do hidróxido de cálcio, que é uma basezinha, ok? Então resposta certa: para neutralizar um ácido, se neutraliza ácido com base. Então ele diz assim: entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado canalizar e borbulhar os gases provenientes da incineração em. Se é um ácido, se neutraliza com base. Ok? Resposta certa, letra B. Outra questão aqui do Enem que é muito popular é a questão 64 do nosso livro, de 2013, que diz assim: entre as substâncias usadas no tratamento de água está o sulfato de alumínio. Já não precisa nem mais ler, querido, porque se é sulfato de alumínio, é justamente substância que tu usa para coagulação, floculação e flotação. O correto seria floculação aqui, tá, pessoal? Porque a flotação é o ato de boiar. Então a sujeira, os floquinhos, como são menos densos, eles acabam boiando e a sujeira pesada acaba descendo. Então esse é um errinho aqui que poderia ser argumentado, mas o Enem considerou como resposta certa justamente a letra A, ok? Bom, depois dessa, a gente tem ali a questão 67, que é uma questão mais estranha, assim, porque eles usam alguns termos esquisitos, mas não é uma questão muito complicada. Para impedir a contaminação microbiana do suprimento de água, deve-se eliminar as emissões de efluentes e, quando necessário, tratá-lo com desinfetante. O ácido hipocloroso, produzido pela reação entre cloro e água, é um dos compostos mais empregados como desinfetante. Contudo, não atua somente como oxidante, mas também como um ativo agente de cloração. A presença de matéria orgânica dissolvida... Aí que tá, gente. Para um pouquinho aqui, ó. Matéria orgânica. As substâncias orgânicas não têm muita afinidade com água, porque substâncias orgânicas são ricas em carbono. E quando tem muito carbono numa molécula, isso aumenta o caráter hidrofóbico da molécula. Ou seja, diminui a solubilidade desta para com água. Então significa que é como se fossem gotículas de óleo que ficassem dispersas na água. Isso é motivado pela cloração, como ele diz ali. Porque ele fala, ó, dissolvida no suprimento de água clorada pode-se levar à formação de clorofórmio. Aqui está o clorofórmio, tá vendo? E outras espécies orgânicas cloradas tóxicas. Então o clorofórmio é um líquido que não tem solubilidade alta com água, muito pelo contrário, a solubilidade é bem baixa e, portanto, né, vai formar uma mistura heterogênea com água. E ele te pergunta, como é que tu pode tirar o clorofórmio, que é um líquido? Olha, querido, não pode ser com fluoretação porque é para não te dar cárie. Floculação também não, é porque é com partículas sólidas. E a coagulação também. E a correção do pH é para evitar que fique muito ácido. E não é esse o intuito aqui. O intuito é que eu tire o clorofórmio. Esse é o intuito da questão. Então, se o intuito é tirar o clorofórmio, não quero corrigir pH. Portanto, a única resposta plausível é a letra A, filtração, com usos de filtros de carvão ativado. Lembrando que o filtro que a gente se utiliza no tratamento de água é o filtro de carvão ativado. Ok? Bom, essa questão aqui, a próxima de 2015, é uma questão bem interessante, que traz uma técnica de pesquisa que limpa o petróleo. Sim, caiu o petróleo na água, eles jogam algumas partículas que são magnéticas e usam ímãs para aglutinar o petróleo com essas partículas magnéticas e removê-lo da água. Ele diz ali, ó, um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água que utiliza
plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju, o LCC. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas, por características ou por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados, os pesquisadores misturam nanopartículas magnéticas. Então são duas palavras importantes: agregados, que são justamente os coágulos, né, formando os flocos, e magnéticos, que indicam já uma separação magnética. Portanto, as técnicas que são empregadas aqui são a floculação, porque o agregado é a formação de flocos, e obviamente a separação magnética, porque se separa a partir do magnetismo. Logo, a resposta certa, letra C. Ah, mas por que não pode ser a letra E? Porque eles não falam em dissolução, ele fala que há formação de agregados, ou seja, estas partículas elas são parecidas com o petróleo e, portanto, aglutinam ou agregam as micelas de petróleo em, enfim, porções conjuntas, nas quais são, enfim, adicionadas as nanopartículas para que elas sejam removidas. Se fosse dissolução fracionada, eles usariam a palavra solubilização e não a palavra agregação. Este foi o intuito da questão, ok? E a última questão, então, aqui que eu tenho para fazer contigo é uma questão desse ano do Enem, que fala aqui, ó, prontinho, achei. A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo desta semente, rico em substâncias, aí vem, lipossolúveis. Significa que elas não têm afinidade com água. E com massas molares ou moleculares elevadas. Significa que são moléculas pesadas e, portanto, terão pontos altos de ebulição. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas e sais minerais. Considerando o esquema que resume o processo de componentes, separação dos componentes da farinha de linhaça dourada. Então ali está o esquema. Ó, observa bem que está ali a farinha, aí tem a adição de éter etílico, e a adição do éter leva a mistura para dois lados. Um lado que é solúvel na água e um lado que não é. O lado que é solúvel na água só pode ser o lado que tem ali, ó, sais minerais hidrossolúveis. Tá vendo? E o lado que não é solúvel na água, obviamente, é o lado que tem o éter, que tem justamente as substâncias das quais eu me interesso, ou pelas quais me interesso, que são os óleos, ok? Então, ele filtrou todo o resíduo da farinha, ficou aqui no filtro e seguiu uma outra rota. O que me interessa é o filtrado, que é essa parte líquida que veio para cá. Essa parte líquida tem o éter e tem os óleos de, enfim, massa elevada. Quando a gente esquenta isso no destilador, como a gente viu na figurinha lá da destilação, o vapor sobe e vai ser obtido destilado. Ó, vou mostrar para ti aqui com facilidade, tá? Ó, vou pegar aqui a figurinha, beleza, tá aqui a figura, tá aqui, ó. Vamos supor que aqui você tenha o óleo e o éter, ok? Como ele fala que o óleo tem, enfim, partículas muito pesadas, o éter é que vai subir aqui, vai passar por aqui e vai ser obtido destilado, éter. E o óleo vai ficar aqui. Como é que a gente chama o que fica nesse balãozinho aqui? A gente chama de resíduo. Como é que a gente chama quem é obtido destilado? Sem piadinha ruim, destilado, ok? Então, resposta da questão, como ele está te perguntando ali, e onde é que está ali o óleo? Vamos voltar para a questão, achei aqui, prontinho. Onde está o óleo? O óleo vai ficar no resíduo 4, que é onde eu vou conseguir, enfim, obter... Exatamente, o resíduo 4, que é onde eu vou conseguir obter, então, o óleo puro da castanha de... da farinha de linhaça. Ok? Então, queridos, essa foi a primeira revisão que você está fazendo, uma revisão só de química geral, ali, separação de misturas. Depois eu vou fazer uma revisãozinha ali para ti de ligações químicas, inorgânica, já na sequência, para retomar essa parte também em pílulas, enfim, aulas bem curtinhas, para não ficar muito cansativo, ok? Então, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Grande abraço e até